idade vocês tinham quando vocês começaram? Cara, no início mesmo, assim, o Toque do Tchê foi uma coisa, né? O Toque do Tchê, ele começa um pouco depois, mas antes de tudo... Quando a Mas gente, tinha lá outro, tinha outro nome, banda? Não? Teve 2 nomes. Como é que era? O primeiro nome foi quando a gente se encontrou lá no ranchinho, aí depois foi esquecido, mas o Elisandro e o Jada já vinham com essa ideia de montar uma banda, tinha que montar uma banda. E a primeira bateria foi uma branca, aquela que eles tinham. uns pedaços de coisa lá de bater. E aí eles. Cara, a gente se encontrou e se viu pela primeira vez no ranchinho. No Chico Lumã, que tinha. Não, no ranchinho de Chico Lumã. Não, aqui. No Chico Lumã, que tinha a Semana Farroupilha, tradicional, todo ano lá e tal. E eles chegaram lá pra se apresentar no programa da Rádio Itapuí, que teria lá a gravação na quinta-feira. Ia ser lá. Se apresentar contigo, no caso. Eles chegaram lá e não tinha cantor. Mas nós já queria se apresentar com ele, já aí eles chegaram, já eu sabia, e eu não sabia que... Não sabia, eu cheguei lá, eu já tava pro outro lado, eu já ia a baile, né? Então, eu já bebi nessa época, né? Com 12 eu já bebia. Então, eu já tava no outro... Noutra vibe. Outra vibe. E aí eles chegaram, toca, eu disse, eu toco, só que é o seguinte, eu não ensaiei nada, eu vou tocar e vocês vêm. Vem junto. Não, pode ser. Era o Vladimir na gaita, né? Vladimir, dos ônibus que tem, do Cerveira. Vladimir na gaita, o Elisandro aí na guitarra, eu toquei o violão e o Jader num bumbo que não era bumbo, era uma coisa assim que ele tem, eu acho, até hoje, com couro sintético na volta ali, para imitar um bumbo legueiro. E fizemos umas musiquinhas ali, não lembro nem quase que tocamos. Eu só sei que dali a gente não se viu mais. E a gente foi se encontrar no estadual. Caímos quase tudo, assim, meio na mesma turma. Todo mundo mais ou menos na mesma idade? Eu era mais velho, assim, mas era coisa de 1 ano só mais velho. Sabe? E aí eu tinha parado de estudar já também 1 ano. E aí por isso que meio que eles encostaram. E aí se conhecemos ali e resolvemos montar a primeira banda. Mas a primeira banda era eu, o Elisandro, o Carcaça, que não chegou a tocar. Mas Vladimir. Só que o Carcaça não chegou a tocar, né? No baile, só ensaiava e não chegou, ele não queria. O Vladimir, o Elisandro guitarra, eu cantando já, e o Jader na bateria. E era Vaneira e Ação, o primeiro nome. Vaneira e Ação. Vaneira e Ação. Então a música eu não tinha assim como. Cara, eu aprendi e sei cantar. E eu fui usar a música, porque eu aprendi, a gente tem esse erro, né? Muito músico aprende a usar a música pra si, né? Não, e tem aqueles que vão e estudam mesmo, porque gostam mesmo e se dedicam. Um exemplo que eu tenho assim, cara, o Samuca é amigo nosso, e o cara, o Samuca, pelo que ele me contava, assim, ele estudava demais, sempre estudou muito, sabe? Gostava de estudar. E eu conheço outros também que são jovens, um que eu conheço que toca com o Sandro Coelho. Cara, o guri respira a guitarra, o Vini, 24 horas por dia, desde piazinho. É mói. É mói, cara, é mestre mesmo, né? Ele sabe muita coisa. Então, eu aprendi foi um certo tempo que eu tocava ali e tal, comecei a tocar com os guri, aniversário e tal. Mas a primeira vez que eu tive estralo, assim, que eu posso usar isso aí, foi quando eu toquei uma vez e veio um monte de mulher pra volta. Daí tu... Você? Quê? Cara, eu aprendi a usar isso aí, porque eu cresci numa família que hoje eu não bebo mais, sabe? Eu não bebo, até bebi esses dias uma cerveja sem álcool, mas tem uns motivos por ter parado, assim, não foi por eu estar na igreja, né? Mas tem outros motivos. Eu cresci numa família que eu escutava, o cara, quando é criança, assim, o cara absorve muita coisa que vai levar pra fase adulta, né? Sim. Então eu escutava muito, assim, via os tios bebendo, pai, todo mundo bebendo demais, assim, eu disse, eu tenho que fazer isso aí. Então, né, eu via aquilo ali, eu tenho que beber pra ser homem, igual eles são, eu tenho que beber. Aí eu via eles falar de mulher e muita coisa assim, eu disse, opa, é outra coisa que eu tenho que pegar bastante. Quanto mais eu pegar, mais homem eu vou ser. Então eu cresci numa família que, cara, não era culpa deles, porque com certeza eles também cresceram. Sim. Isso vem de tempo, é lá na raiz mesmo, né? Então, de tempo aquilo ali, e eu cresci escutando muita coisa que hoje eu não concordo, sabe? Eu não concordo, então eu tô tentando fazer de tudo pra mostrar que pode ser diferente pro meu filho. Então eu cresci, assim, absorvendo muita coisa, assim, que não é legal, que acabou gerando muita coisa ruim na minha vida agora na fase adulta. E a música, eu vi que eu poderia ter aquilo ali tudo, ter bebida de graça.
entrar em tudo que é lugar de graça. Além fazer isso tudo, ganhar dinheiro. Então então a gente começa a usar a música, entendeu? E automaticamente, quando tu começa a usar a música, ela vai começar a te usar. Por quê? Porque a música é através de outras pessoas. Então tu vai ser muito usado por as pessoas para usar aquele dom que tu tem. E eles vão começar a te usar, entendeu? E aí eu aprendi a usar isso aí, entendeu? E quem é que teve a ideia do toque do Tchê? A gente fez Explosão Tchê. Eles ligaram, a gente teve que tirar. E, cara, se reunimos lá na casa do Elisandro. E não tinha jeito de sair um nome. Nós tínhamos que arrumar um nome, porque Deus livre, nós tava também com muito medo, porque o cara ameaçou nós a botar cobrar de nós. Cara, eu fiquei assim, nós ficamos... Cobrar o quê, né? É. Só tinha as estradas pra andar, né? Mas aí, não imaginava. Cara, Piazão, o primeiro baile, eu acho que o primeiro baile do Elisandro foi eu que levei ele. Primeiro baile da vida do Elisandro, disse, vamos num baile. Não, mas não vai deixar... Independência? Não, Casa Nova. Primeira vez que eu saí de casa, pra pegar uma noitada. Primeira vez que ele pegou o C, né? Entregou ele em casa? Não, posei lá. Tá. Aí, cara, fomos, aí eles começaram também, eu já tinha 18, eles eram de menor, mas já começaram a beber também. Eles não bebia, né? Não chegava a beber, eu acho que não, né? Sério, mais eu e o Matheus, né? O Matheus E tu tava começando. E o Jader nunca bebeu. Não tava acostumado, né, na lida. O Jader nunca tomou nada. Não. E o Matheus era um pouco também, era do interior, era do Morro Grande, já bebia um pouquinho mais, era mais doidão, assim. Tudo era... Uau! Mas então, quando vocês começaram o toque do Tchê, não tinha o Jean? Não tinha. Não tinha Jean. A primeira formação que foi o toque do Tchê era eu, Elisandro, Jader, Jamie e o Matheus. Foi o Matheus. E, cara, a gente saiu da casa do Elisandro, me lembro que a gente cortou 1 litrão, fez uma caipira desse tamanho assim, ó. Quer saber? Vamos pro centro de a pé. Lá do Menino Deus. Vamos pro centro de a pé e tomar. Deixa isso aí. Vamos beber lá no centro lá. Uma hora vem. Nós só dando ideia ali, daqui a pouco assim. Aí o Jamie, eu me lembro que o Jamie falou, cara, tem que ter alguma coisa de algum toque de Tchê, assim. Tem que ter um toque de Tchê. Toma. Só que ninguém se ligou na hora. Mas tinha que ter um toque de Tchê por causa do Tchê, garotos, Tchê, barbaridade. Ele quis dizer que tinha que ter alguma coisa com Tchê. Só que ele falou que tinha que ter algum toque de Tchê. E aí na hora assim, ficamos meio assim, toque de Tchê, toque de Tchê, toque de... Ué, toque de Tchê. E aí ficou ali, vai, é um nome bom. E aí saímos gritando, já fomos pra lá, bebemos, voltamos, já tinha um nome. Aí depois voltamos, aí disse, não, agora sentamos direitinho, agora a gente tem que fazer direitinho pra não ocorrer a mesma coisa. Lá atrás vocês registraram, deu o nome? Não tinha registrado ainda. Mas fomos pelo menos pesquisar. Então, pesquisando, a gente já... Naquela época vocês foram numa lan house, não? Hã? Foram numa lan house, não? Não, a gente já tinha, eu acho, o computador. O Horizonte tinha um computador, aqueles que vem as pessoas junto ali, dentro da tela, sabe? E pesquisamos alguma coisa ali e não tinha nada com esse nome, sabe? Então a gente não se preocupou porque a gente era o primeiro nome, então quando tu vai dar uma incomodaçãozinha a mais se alguém colocar, registrar também assim, sabe? Vai dar. Só que na justiça a gente consegue resgatar porque tu usou a marca primeiro, então tu consegue resgatar isso aí, sabe? É mais difícil, é um troço mais complexo, mas consegue. Então ficamos ali, eu acho, uns 3 anos, eu acho, tocando sem registrar. 3 ou 4 anos, só que isso vocês antes disso... começaram em 2009, daí? Em 2009, daí. Foi em 2009, 5 de dezembro de 2009. Que a gente já contou o baile lá como o Toque do Tchê, porque foi 2 dias depois a gente teve que mudar o nome. Sim. Então o primeiro baile foi Explosão Tchê já, Explosão Tchê ainda, lá no Galpão do Chico, em Capão da Porteira. Deu umas 20 pessoas, acho que deu, né? Não, capaz, cara. Deu mais? Deu bom baile. Aquele baile foi o primeiro baile que eu toquei, que tinha que tocar 4 horas, o Casquinha. Primeiro baile. Cara, a gente tocou 2 horas, parou pra fazer um intervalinho ali. Eu saí, esse braço aqui, a ponta da unha tava arrastando no chão. Eu digo, eu não vou conseguir tocar o restante, eu vou puxar o fole da gaita. E quando a banda já tava ali legal, já pegando bastante baile, já era essa formação, né, com o Jean e com o Jader. Já. O Jamie e vocês dois. Chegou quase vocês, todo mundo sócio, 20%. Todo mundo sócio.
E como é que vocês se organizavam nessa questão de todo mundo ser dono, um cuida daqui, um cuida de lá, um é o financeiro, um pega o baile, como é que era? No início não tinha tanto, era mais o Elisandro mesmo que estava cuidando, porque já conhecia o Zé e no Mar algumas coisas, já tinha visto algumas coisas assim. Os outros mais novos não queriam isso, e eu tentava ajudar o Elisandro em alguma coisa assim. E nesse início mesmo assim de venda de baile, de montar repertório, eu cuidava mais, aí eu cuidava do repertório. Sim. Eu fiquei mais responsável, mas não de dizer assim, era eu que cuidava. Não, conheci essa música aqui, o que tu acha da gente tocar? Aí o Elisandro que tava mais por dentro de novidade, que tava mais ele sempre trazia o que ia dar gol, ele trazia. Podia tirar, às vezes dizer, mas não tá no... Foi lançado agora, não sei como é que vai ser, não, pô. Tirava e dava certo. Sempre dava certo. Deus, nossa, deu tudo. Mas vocês, nessa época, daí, vai tocar num baile, vocês não tinham uma estrutura de som, uma coisa... Não. Vocês alugavam? Tinha só aquilo ali. Aí, nessa época, nem alugava, porque a gente já pegava a maioria das coisas, já era alugado, né? A pessoa já tinha, tem que ser com som. Com som ou sem. Aí, se tivesse som, a gente corria atrás. Que naquela época, o Gerson ainda não estava alugando som. Não. Então a gente não tinha muito contato. Aí a gente conheceu o Julião, que era lá de Osório. Ele tinha comprou um ônibus e um som. Um som lá de Teramandaí, não sei aonde. Aí ele conheceu nós tocando em um aniversário. Que eu me lembro, foi ali no Fabrício, eu acho, na Silva Eventos que nós tocamos. Não, foi um casamento que a gente tocou no Parque da Guarda. Foi no Parque da Guarda? Foi no Parque da Guarda, um casamento que a gente tocou. Eles então no pai da uma amiga minha. No pai de uma amiga minha ainda. Que eu fui descobrir que era agora, que era o pai dela. Tocamos lá, ele conheceu nós, conversou com o Lisandro, fez uma proposta pra nós e a gente entrou pra dentro do ônibus dele tocar. Tinha uma parceria, ele sabe. E eles tinham o som e a gente agora tinha um ônibus e um som. Com o toque do Tchê. Toque do Tchê e o Julião, esse. Tá. Lá de Osório. Mas até Osório a gente ia de Kombi. Nesse meio tempo o pai do Lisandro já tinha vendido o Verona, já tinha comprado uma Kombi e a gente já andava de Kombi por tudo aí tocando. Aí depois tiramos a carteira, né? Os guris tiraram a carteira, a gente já começou... pegar em algumas coisas a gente já ia assim sozinho sem precisar o pai do Elisandro ir, mas na maioria das vezes o pai do Elisandro teve que levar a gente pra muito lugar. Mas foi pouco tempo com o Julião em si? Foi pouco tempo, eu acho que o último baile foi com o Julião, foi um que deu, não sei se não deu morte, porque foi lá em Aguapé, nós em Estação. Estação também tava começando assim, tava só que o Estação já tinha gravado um CDzinho que tinha dado uma bombada com a bola dividida, que não quero esse lance de bola dividida. E a gente foi tocar com eles. Cara, depois lá passamos um perrengue. Esse foi acho que nós não recebemos, né? Era uma pergunta que eu ia fazer, muito calote, tomaram muito calote, não? Esse eu acho que não foi legal, mas eu sei que nós chegamos. Eu acho que ali foi o tempo que acabou a parceria. Pois é. Por isso que... E aí, cara, sim, a gente passou muito perrengue pra um dia só. E eu me lembro que faltou luz mais cedo. Aí voltou, depois deu uma briga das coisas mais horríveis do mundo. Mas eu nunca tinha visto até então, né? Depois eu vi coisa pior. Mas até então, cara, assustou a gente, sim, né? Vim aqui brigar, morrer aqui ainda e não receber. Vamos embora. Um tempo, tomaram muito calote de dono de salão, não? Cara, há alguns, assim, mas não foi muito, assim. A maioria desses aí, pra fora, não. Pra fora sempre houve uma conversa, assim, sabe? Mas aqui em São Antônio, alguns daqui. A gente gostava. Alguns é que a gente tinha que correr atrás pra receber. Prometia uma coisa... Isso aí tem em qualquer ramo. Porque aí, tipo, tu perguntou pra nós quando começou a bombar, foi justamente por isso. A gente não fez nada
pensando mal de ninguém, porque a gente, cara, tinha uma... Eu via eles como ídolos mesmo, assim, os caras são top, o JJ. Uhum. Então a gente, como era uma banda muito cover, eu lembro que a gente tocou... Fomos quase de graça pro Gertz, pra tocar o Baile da Cerveja Real. Cara, nós e Sem Limite, lotou de uma maneira que não tinha mais onde botar gente. E dali eu lembro que a gente fechou mais uns 4 bailes seguidos, todos ia ser o Baile da Cerveja. Cara, e bombou, todos assim, lotado. E nós chegávamos nos lugares assim, tá, quando que vocês vão subir? Quando é que vocês vão subir? Que daí tava tocando Sem Limite. Já, vocês vão subir agora? Não, tem que tocar vocês de uma vez, toca vocês. E eu me lembro que ali começou, sabe, a ligar alguma coisa em nós, assim, que... Não, eu me lembro de um dos bailes que o Gertz tocou, tipo, era pra eles tocar 2 horas e nós tocar 2, e eles tocaram 1 hora, não chegaram quase 1 hora ali. Tiveram que parar pra gente começar. A gente começou a pegar muita festa no lugar de JJ. Com o valor 54 vezes mais barato. Entendeu? Os caras ofereciam pra nós, é isso aí mesmo. Vamos. Porque não tinha ideia ainda que o troço tava crescendo. A gente não tinha essa ideia que o negócio tava evoluindo. E foi onde a gente começou a tocar mais. Aí o Elisandro veio um dia, não vai dar, a gente precisa de um som. Não tá dando mais, não tem pra lugar, não tem som. E nisso o Gertz já tinha parado. Então eu e o Elisandro conversamos primeiro. O Elisandro teve a ideia. E o Gertz já tinha, eu acho, a coisa de música, né? Já tinha loja. E já tinha largado tudo. E eu me lembro que o Elisandro veio pra ali, conversou um pouco com o Gertz, veio, conversou comigo. Tá, vamos. Cara, se tu quer. Eu nunca. Eu tinha muita ideia. Tanto pra música, repertório, eu escrever. Só que eu nunca fui de chegar assim e dizer pros gringos, vamos fazer isso aqui. Porque eu sei que era 5 caras. Eu não era assim, lama experiente, mas eu tinha vivido muito mais coisas que eles, assim, em questão da vida mesmo, assim, né? Mas era jovem igual a eles. Então algumas coisas eu já tinha sofrido com as pessoas adultas que eles ainda não tinham. Então eu ficava meio assim, eu não vou levar porque talvez eles não vão gostar. Então eu fazia o quê? O Elisandro também tinha esse jeito, só que o Elisandro chegava e falava. Mostrava, quem sabe a gente vamos fazer isso aí. Então eu sempre fui o Elisandro chegar e falava, disse, cara, eu acho que não dá. Ou eu acho que dá. Mas se tu acha que dá, eu achando que não dá, vou junto contigo. Se tu errar, eu erro junto. Então eu tô do teu lado. E aí ele chegou com essa ideia assim, eu disse, cara, vamos conversar com os guri. Aí eu lembro que não foi unânime. Não foi unânime assim, de querer assim, que todo mundo quis. Não foi uma coisa que todo mundo quis. Só que no momento a gente achou que era legal pra banda ter um ônibus e um som. E como é que era a proposta de porcentagem? Cara, proposta no começo a gente não pensou muito, né? Quando ele entrou, na verdade, não era som e banda separada, entendeu? Era banda separada. Era tipo uma parceria. Ele entrou fazendo parte... Se usasse o som... Era uma coisa. Se não usasse... Porque daí, como eles tinham parceria de som e ônibus, era ele e o Zé, né? O som. Então ficou... O Gertz entrou nessa parceria da banda e ficou 60% e 40%. 60% de vocês? 60% nós, com o Gertz junto. E 40% pro som quando usasse. Uhum. O Gertz ganhava também. Então o Gertz automaticamente ganhava 30%. Sim. Ganhava mais, né? Ganhava um pouco a mais. Seguinte, 30%. Gertz e 10 cada um. Vocês ficaram com 10 cada um. 10 cada um. E com o Gertz 6, 60. E aí, cara, a gente... O que eu notei que mudou pra nós? Cara, mudou realmente o status, assim, a mídia muda por causa de um ônibus. Querendo ou não, vai mudar. Nessa época... E aí a gente conseguiu pegar mais festa, assim. E nessa época que vocês fizeram a parceria com o Gertz, vocês já tinham registrado o nome Toque do Tio? Não, ainda não. Nessa época ainda não tinha registrado. A gente pegou e largou mais pro Gertz fazer essa parte de pegar baile. Porque ele já tinha tempo já vendendo Sem Limite. Querendo ou não, tinha mais experiência nisso aí. E, cara, foi aonde começou a entrar um dinheiro. A gente não sabia o que... Eu bem pela verdade, eu não sei realmente o que entrava de dinheiro. Eu também não lembro. Eu não lembro o que entrava de dinheiro. Só lembro que ele chegava e entregava pra nós o dinheiro. Então, antes dele entrar, a gente tinha
Cara, tudo certinho. A gente sabia o que entrava e o que não entrava. Quando ele entrou, a gente... um caderno, acho que se bobeado até hoje lá atrás. Então... Todas as festinhas, cada festa, quanto que era cobrado, quanto que... Então, isso aí, o que acontece? A gente tava meio já um gurizão novo, queria outras coisas, fazer outras coisas pra não se preocupar com isso. Sim. Então, a gente pagou esse preço, né? De ter um ônibus, tocar mais, de ter uma visibilidade a mais, que querendo ou não, teve alguma visibilidade a mais. Só que a gente acabou largando mais essa parte pra ele mesmo, e a gente confiava nele. E quanto tempo durou essa parceria? Cara, com o Diertz... Agora tu apertou. Não foi muito. Eu sei que mais que um ano, sim. Ah, mais que um ano, sim. Mas chegou um momento que vocês viram que não era mais viável e vocês decidiram. Cara, o momento que a gente... Da parte de tocar que foi, né? A gente queria tocar mais, expandir, que a gente tocava muito só aqui. Uhum. Só numa bolinha, tipo, no Santo Antônio e interiores, festas e bailezinhos. Eu entendo o que aconteceu. Eu entendo o que aconteceu porque, tipo assim, cara, era gurizada querendo voar, mesmo sem ter a noção de como seria lá na frente, mesmo sem ter noção que era perigoso, muita coisa ia ser perigoso, mesmo sem ter noção se ia dar certo ou não, mas era uma gurizada que tava ali batendo as asinhas assim, solta que eu quero ir. E ele já era um cara que já tinha passado por esse processo, ele já tinha passado por tudo isso, já tinha levado com certeza muito calote por cada banda, muita coisa, ele passou muita coisa, né? Então, quando ele recebeu esse nosso convite, porque não foi ele que veio assim, eu quero. Não, foi nós que fomos até ele. Entendeu? Cara, então ele já tinha mudado algumas coisas, feito alguns planos, e ele teve que se readaptar nos planos dele pra encaixar a banda de novo, né, na vida dele. Uma outra banda. Só com gurizada. Tudo diferente do que ele tinha feito. Ele tocou, mas ele tocava com um cara mais ou menos da idade dele. Assim, sim. Ele pegou só, o único de maior naquela época era eu. O único de maior depois, o Jean fez logo em seguida, um ano depois já fez 18 também. Aí depois veio o Elisandro, o Jamie, acho que o mais novo era o Jader, né? O mais novo era o Jader. Cara, e aí a gente começou a tocar mais, assim. Eu lembro que a gente começou a tocar um pouco mais e queria abrir um pouco mais e notou que a gente tava muito só na volta. Cara, a gente não vai ser de Santo Antônio, vai ser a banda de SAP, só toca aqui. A gente começou essa conversa, um dá um pitaco, outro começa outra coisa, vai falando. E aí, cara, uns já diz assim, não, mas não tá nada, não tá assim, não. Só que quando começa muita gente fermentar essas coisas, mesmo que tu não concorde, não queira falar nada, tu começa mesmo, eu acho que tá mesmo. E pra ele, cara, de certo tava difícil também sair da volta, porque ele queria tocar mais, tá mais com a família, não queria sair lá e ir pra longe. Então, ele teve a oportunidade de começar a ganhar um dinheiro, legal, porque ele ganhou. Isso, assim, ele deve ter ganhado muito, eu não sei direitinho o que ele ganhava, mas ele ganhou muito porque, cara, eu me lembro que teve baile que eu saí com um bolinho de dinheiro assim. É que o Casa Nova era dele, na verdade, né? Então, da porta, a gente ganhava pela porta do Casa Nova. Da porta do Casa Nova, acho que era 30%. Era 70? Era, eu 70, acho que era 80. a mesma coisa do baile, 60. Eu não lembro como é que era. Era alguma coisa assim de porcentagem, era pro Casa Nova e o restante era pra nós. Daquele restante, 30 era dele, 20 era do Zé e 10 era de cada um. Então no final ele... Só que aí por que eu tô falando isso? Porque... E os bares lotavam, né? Isso não tem... A gente não tem... Ele não tem culpa porque a casa do baile era dele. Era mérito dele. Sim. O ônibus, cara, dele, nós, mais uma vez, a gente procurou ele. Então, só que eu lembro disso porque, cara, eu lembro que a gente era piá. Imagina, por isso que eu disse que a gente aprende a começar a usar. Foi onde eu comecei a enxergar o dinheiro. Então era só mulher. Mulher e algumas outras oportunidades de não pagar tal coisa, assim, e tal. Foi ali que a gente começou a enxergar o dinheiro realmente, porque realmente ele mudou isso. Ele fez a gente, ele mostrou pra gente que dava pra ganhar dinheiro. Dava pra ganhar dinheiro, cara. Eu me lembro de ter mês que a gente ganhava 3 mil, 3 e pouco. Isso há anos-luz atrás, quantos que não seria isso, agora, anos atrás, 4. Eu me lembro de ter pegado, eu recebi um mês de 4 mil. E era tudo pra nós, tudo assim. Isso aí, lá atrás, né? Isso lá atrás. Nossa. Aí tu pegar aquele bolo de dinheiro piazão, rapaz do céu. Que nem o Luquinhas, né? Que nem o Luquinhas, só aqui, batendo dedo nas notas. Por que vocês daí terminaram a parceria com ele? Cara, por esse motivo aí, a gente resolveu tocar mais pra fora. Isso, e vocês chegaram e conversaram com ele. Foi a proposta que tinha. No começo não era ele sair da banda. A proposta a gente queria. Que daí depois já misturou já a sociedade, daí já teve a parte da plotagem do ônibus, que daí já
Já não era mais 30%, já tinha aí já virou eu não lembro também. Aí eu não lembro como é que era. Vocês chegaram numa boa e misturaram. Aí nós chegamos e sentamos assim, cara, vamos tentar voltar como é que era antes. Som e banda. Nós queríamos voltar assim, né? Para quê? Que a ideia era tentar comprar uma van pra poder despachar a banda tocar mais. Aí ele não queria. Se fosse assim, ele não queria. Foi uma coisa mais ou menos assim, porque né? era por causa do Zé, né? Então o Zé automaticamente ficava como o nosso técnico de som também. Sim. Se fosse assim, ele não queria. Daí ele acabou naquela, não, então eu vou sair. Foi uma coisa, mas eu não lembro bem. Assim, eu lembro que faz muito tempo já. Faz muito Só tempo. que eu me lembro que nesse meio tempo a gente registrou. Ele conseguiu lá... Ele registrou, né? Ele conseguiu lá o nome com a... Não, eu me lembro que ele chegou e disse, vamos registrar esse nome, mas eu consigo. Aí ele chegou lá, que tinha conversado com uma mulher. Eu me lembro que nós pegamos 4 mil. Demos pra ele os 4 mil. Só que era obrigada a ter um CNPJ. Só que o que foi explicado pra nós, na época, teria que ser um CNPJ de uma carteira de músico. CNPJ ou a carteira de músico. Obrigado. Era o único que tinha carteira de ninguém músico. Ninguém atinou que era só fazer um CNPJ, só abrir uma empresa. Ninguém naquela época atinou isso. Era só ter feito isso. Uhum. Então, não, ninguém tem. Ele tinha. Entendeu? Não, então um registro. Bota aí no teu nome aí, tranquilo. Só que foi feito só isso aí. E aí a gente pegou, registramos, demos 4 mil primeiro, depois passou um tempo, a mulher veio pedir mais não sei quanto. Eu sei, cara, que no instantinho foram uns 10. Uns 10 mil. Assim, em pouco tempo. A Simone, ela me liga até hoje. Aquela mulher. Cara, eu sei que com o nome, cara, foi mais de 20 mil. Sim, nesses anos todos, sim, sabe, de marca registrada. A gente registrou, começamos a tocar mais, assim, cada vez mais. E aí, quando surgiu isso aí, aonde deu uma trancada foi justamente por causa disso. Que a gente aí tinha começado já o Star. A gente criou muita rixa quando... A outra coisa que a gente começou assim também, criou muita rixa que a gente só foi saber depois que o Gertz saiu da banda. Porque o Elisandro um pouco e depois eu mais um pouco ainda eu soube de algumas coisas assim que eu não sei se é verdade também, mas que os caras falavam mal da gente, assim, por estar juntos, assim. E aí acabou que a gente chegou com essa proposta, ele meio que não quis, assim, e a gente já tava muita pressão também pra tirar ele também. A gente recebia algumas pressão assim, de algumas pessoas, assim, por que não segue só vocês? Por que não segue só vocês? Começaram, a família também começou a questionar bastante isso, sabe? Não só a mim, mas todos, assim, pra gente seguir só nós como a gente tinha começado. Sim. A gente já sabia, sabe? Mas mesmo assim a gente tentou primeiro seguir com ele. E nessa época eu me lembro que a gente criou uma rixa, depois de um baile o cara veio brigar comigo, e eu nem sabia o porquê que o cara tava querendo brigar comigo. Que a gente parou de tocar um baile da cerveja e tinha aquela disputa. O Senador sempre tem muito essas disputas de baile no mesmo dia. E naquela época tinha um baile, eu não sei se era Canecão. Acho que era Canecão o nome ainda. Era Canecão. Cara, então no mesmo dia. E aí não sei o que aconteceu. O Gerson não tinha trocado data e não era no sexto que ele fazia. Ele fazia no domingo e passou pra sexta. Passou pra sexta, aí não sei o que. E aí o nosso baile, tipo, dava... O nosso baile lotou e lá não deu ninguém. Meio baile o cara tava lá dentro, lá. Ixi, ficou até o final. No final veio pra cima de mim, do Elisandro. Porque nós tocava lá também, né? Nós tocava lá também. Sim, antes do Gerson, nós tocava. Antes do Gerson. E aí, tipo assim, cara, não fizemos nada. Os caras não fizeram nada, a gente foi contratado e veio tocar. Entendeu? E aí, tipo, só que ele não ia brigar direto com o Gerson, né? Aí depois também, com os caminhoneiros, a gente custou também entrar por algumas coisas assim. Eu sei, por causa de rixa de baile. Em algumas festas de igreja, a gente custou entrar também por causa disso aí. E a gente só foi descobrir isso depois que a gente parou. Aí nesse meio tempo veio o Star e o Thiago, cara, quando chegou, descobriu que a gente tava botando bastante gente, queria abrir com nós. Aí ele não quis fechar, porque era no mesmo dia dele. Uhum. E aí tipo, ele assim, vocês vão tocar no mesmo dia, como é que a gente vai tocar aí no mesmo dia com o meu? Só que assim como a gente sabia separar que ele poderia ganhar mais porque a casa era dele, quando a gente tocava lá, eu acho que ele não soube separar que, como ele tava na banda, ele teria que tocar em outras casas e não importa, o que a gente precisava era do dinheiro, queria tocar. A banda era outra coisa. E aí foi uma dessas. E aí a gente começou também essa pressão. Foi outros motivos que também de a gente ter saído. Cara, a gente tem que tocar lá, não. Lá eu não toco. Tá, e aí vocês
Tá. E aí, aí foi aonde a gente pegou e meio que se separou nesse trâmite, assim, de meio que não foi uma coisa legal. Não foi legal, porque daí ficou o nome dele, a gente O nome da banda daí ficou registrado com ele. Aí aconteceu isso aí. Aconteceu a gente, tá, como vamos pagar? Daí ele deu o preço. A gente sentou pra fazer, o preço é tanto. Vocês me pagam isso, que não era nada mais do que... Ele não botou nada em cima, entendeu? É que naquele tempo misturou muita ideia, a gente tinha feito o plotter do ônibus, então o plotter do ônibus era pra pagar, entendeu? Aí teve muita coisa. E ele também provavelmente investiu também, né? Ele investiu, sim. Ele investiu. Aí, tipo assim, a gente fez uma soma, e disse, tua parte é essa, temos que te dar tanto, é tanto. Cara, eu me lembro que nós passamos... Mas o tanto era tanto que naquela época era um tanto alto, não era mole. Cara, nós passamos correndo, mas correndo, assim, ó. Onde vamos arrumar esse dinheiro? Onde vamos arrumar esse dinheiro? Domingo, era segunda. Nós tínhamos que dar um jeito de dar o dinheiro. Surgiu a data. O Thiago descobriu que a gente chegou parado. Tá, então por que não? Agora vocês podem tocar lá. E aí eu disse, podemos. Ele disse, quanto vocês têm que dar? Eu dou tanto. Eu pago tanto pra você pra ajudar, quase pagar ele. Eu lembro que era 3, 4 vezes a mais do que nós estávamos cobrando em São Antônio. Eu pago tanto a mais, porque daí vocês ajudam, já paga metade lá. Então nós dizemos, vamos ter que tocar. É assim que nós vamos ter que... dinheiro antecipado para poder pagar e dar o dinheiro para fazer Então nós, cara, conseguimos. Vamos só ter que tocar lá. Eu me lembro que era na segunda-feira nós ia entregar o dinheiro para ele. O Gertson descobriu, daí saiu a divulgação na rua, né, que nós ia tocar na Star. Eu me lembro que não fui eu que fui lá, mas eu acho que foi o Elisandro e o advogado. Ou foi o Jamie... Não chegou a advogado. Lá foi o Jamie procurou um advogado e foi junto. Eu só me lembro que... aí ele disse, não, agora não é mais... Não é mais... É esse valor aqui, não, era o mesmo valor, só que eu não quero mais agora. Agora eu não quero que vocês toquem lá, enquanto eu não passar o nome pra vocês. Teve um trâmite. Eu me lembro que foi isso que chegou até... Eu não tava lá no dia. Foi o dia... Foi o que chegou pra mim, que o advogado falou também, que tava junto com o Jamie, eu não sei quem era o advogado, era um amigo do Jamie, eu acho. Que chegou e disse, não, agora só enquanto você... Só depois que você passar o nome pra você, porque ele ficou meio... Teve a mágoa, ele misturou as coisas. Ele misturou porque a gente não tinha mágoa nenhuma, não tem mágoa do Gerson nenhum. Sim. Deu bem com ele, converso com ele, tranquilo. Negócio? É negócio. Aí eu me lembro que aconteceu essa questão, assim, então foi um pouco difícil, assim, pra gente. Cara, deu uma desmotivada bastante grande na gente. Porque a gente correu, conseguiu dinheiro, aí, agora não vamos poder tocar mais. Cara, ficamos um mês até conseguir o Elisandro ir lá tirar carteira de músico em Porto Alegre, teve que fazer as coisas, foi lá, fez a prova, pegou a carteira de músico. Ficamos um tempão trancados sem poder tocar, por causa disso aí. E aí a gente perdeu dinheiro, acabou perdendo bastante dinheiro. Mas no momento que vocês acertaram com ele, tiraram a carteirinha de músico, aí a coisa deslanchou. Aí começou. Quando tu saiu, vocês estavam bem, né? O nome de vocês, a banda tava redondinha. O que aconteceu? Me conta agora, me conta. Abre teu coração. Cara, eu decidi sair por diversas coisas, assim, mas a maior... Não vou falar coisa, mas o que eu tinha passado no momento me levou a sair da banda. Eu não tava num momento muito legal. Eu tava tocando meio que na obrigação já. Em função que eu tinha perdido meu pai. E... Cara, é uma coisa que mexe... Não sei se tem teu pai ainda. Não tem. Mas mexe muito com o cara. A minha base era ele. O primeiro que puxou a banda, o primeiro que me ajudava, o cara que me acordava, o cara que nós tomava café junto, que almoçava junto. Que tu levava a ideia toda a vida, a primeira ideia, e contava pra ele e ajudava. Primeiro ele disse, pai, nós estamos pensando em fazer isso. Tá, vamos lá. E aí... E ele era o cara que tava... Bom, ele tava lá no hospital, em Porto Alegre, e ele tava... Chegava uma enfermeira nova e ele dizia... nego, pega um cartão dos guris e dá para ela. Olha aí. Era toda a vida com a cabeça no pensamento. Empresário da banda. E aí, eu não tava num momento muito bom. Eu já tava indo já meio que naquela obrigação já de tocar os bailes. E também nós estávamos num ponto que nós tocava de quase segunda a segunda. E a minha mãe ficava em casa sozinha. Eu saía, eu já ficava com aquele pensamento, mãe tá sozinha. E o Jader?
O Jader, ele já... Na verdade, o Jader ele já queria sair por causa da dor de cabeça já antes. E eu segurei ele. Já tinha uma dor de cabeça. Ele tem um negócio... ele tem até hoje um negócio das enxaquecas. Ele é complicado. Ele não saiu em função que, tipo, eu segurei ele. E aí, por fim, daí quando eu disse que ia sair, ele aproveitou a levada já pra sair junto, né? Porque quando eu disse que ia sair, que eu tava até conversando com ele. Na verdade, eu já tinha conversado um pouco com os meninos antes, já tinha falado com eles. Mas quando eu falei pro Jato que ia sair, e ele falou, eu falei, cara, não precisa sair, velho. Não tem nada a ver, cara. Nossa amizade vai continuar mesmo, pode continuar tocando, nada a ver, cara. Mas ele aproveitou. Mas aí ele, não, eu quero sair também, e aproveitou ali, ó. E tu saiu, tu saiu e ficou um tempo verdade, sem tocar? Cara, eu não me lembro como é que eu fiquei, mas eu fiquei meio um tempinho e depois eu meio que comecei um meio projeto ali, solo ali. Eu me lembro. Que aí eu comecei a gravar uns vídeos aqui no guia, aqui. Lá no outro estúdio. No outro estúdio, é. Mas isso assim, foi uma depois, versão mais na verdade, sertaneja. assim, isso mas na verdade, eu não tenho lembranças, assim. Na verdade, eu tenho muita coisa, assim, que, tipo, eu meio que me apagou, assim, da memória, sabe? Tem muita coisa, assim, Lua contando, eu já não lembrava mais. Que, tipo, foi uma coisa boa misturada com dor e aí é uma coisa meio... Hoje em dia eu converso mais natural, assim, sim, mas... Sim. É uma coisa que mexeu muito comigo. Tá, e aí, mexe ainda até hoje, não vou dizer que não, mas... E aí surgiu a proposta do Rafa. Aí eu fiquei, acho que uns 8 meses tocando, fazendo voz e violão. E aí veio o Rafa com a proposta de eu tocar. E também já para aproveitar um pouco, pegar um pouco do conhecimento, porque ele sabia. Sim. Que eu tinha um conhecimento, sabia? Aí eles queriam gravar o primeiro CD, aquele. E vocês tinham alguma sociedade? O não? Rafa teve pra vir pro Toque de Tia também, nós tivemos lá na casa do Rafa. É. Só que o sonho do Rafa era tocar na banda Ebros e ele tinha começado na banda Ebros. É. Ele contou agora, eu acho, ontem esse aí também da banda Ebros. Então ele não quis vir por causa da banda Ebros. E aí eu entrei... Qual é a parte que tu perguntou que eu... Não, que deu o teu convite do Rafa. Daí ele me convidou pra ir pra guitarra, né? Voltar ao que eu comecei lá no começo lá. E tava fazendo o projeto. Cara, quando tu começou o projeto sertanejo, voz e violão, beleza. Mas de quando foi pro Rafa pra guitarra, eu estranhei. É que ninguém sabe. Ninguém lembrava. Teve, eu acho, uns 3, quase 4 anos. Não foi o cara tocou a vida toda, né? De gaiteiro. Não foi 4 anos, não. Minto. Mas teve um ano, bastante tempo, estudando com o Luiz, né? Sim, com o Luiz, acho que foi uns 3 anos. Acho que 3, 4 anos. Guitarra. Antes de ele começar a banda, quando ele foi aonde surgiu, porque ele via a banda Mil, né? Que o Luiz tocava na banda Mil, tocava guitarra, o Luizinho. Então eles se criaram ali junto. E foi onde surgiu a ideia dele. O Giginho trouxe a parte da música também pro Jader, que morava lá na frente tinha um boteco do Giginho lá, né? Então tinha sempre música lá. O Zé João tocava lá, o Caco tocava lá, os gaiteiros, o Gildo. E a gente tava ali, os guris estavam ali, sabe, direto nisso aí. Foi onde surgiram a ideia deles tocar, montar banda, e o Lisandro começou a guitarra, muito antes de procurar nós. Assim. Depois, o próximo a sair foi o James. Aí, tipo, quando os guris saíram ali, até, aí eu disse, cara, o Lisandro disse, cara, eu não queria que nem... Porque eu me senti meio... eu não tinha nada contra o Lisandro, nada contra o Jade. Nada contra o James, nada contra o Negão. Eu fiquei meio assim, eu disse, cara, eu não... Tem que decidir vocês. Eu quero a banda. Eu escolho a banda. Tipo, foi o que eu disse, sim, sabe? E foi por isso que a gente começou meio que se distanciar. Eu disse, não, cara, eu não vou me meter mais, porque tudo que eu me meti eu não consegui resolver nada. Eu ia falar, bom, eles querem assim. Não, mas não dá. Daí nunca dava. Eu estava ficando no meio daqueles... Eu disse, cara, eu me retirei. Eu disse, não, eu não quero mais. Porque eu não quero ficar mal com ninguém. Portanto, que eu não fiquei. Eu só disse assim, eu não quero mais conversar sobre isso. E saí.
E aí eu só vim me trazendo informação, como é que tava sendo, assim. E aí eu disse, os guri. Aí foi onde eu pensei, disse, cara, é o momento, eu acho, ou de parar, ou de nós esquecer o toque do Tchê. Esquecemos o toque do Tchê e vamos fazer outra coisa, vamos fazer outro projeto. Em que momento tu viu assim que... Cara, eu já vi isso um pouco disso quando saiu os meninos. Porque eu fico assim, eu tive algumas oportunidades de sair e não sair pra banda não desmanchar. E que é uma das que eu te contei fora do ar, até, eu prefiro não falar aqui. Contei, assim, tipo, não queria que aquela formação se desmanchasse. Por isso que eu nunca saí. Fui um dos que eu acho que mais teve proposta, assim, e o que ficou, bem dizer, até o fim mesmo. Sim. Só que daí veio aquela coisa assim, eu fiquei meio magoadão, assim, por não por o Elisandro ter saído já, mas porque eu entendi que era o melhor pra eles queriam aquilo ali, então, cara, eu não vou trancar ninguém. É o melhor pra eles, é a decisão deles. Só que eu disse, cara, eu queria aquele projeto lá, aquele primeiro projeto, tivesse dado certo. E deu certo, até aquele momento deu certo, na verdade, né? E só que daí eu comecei, cara, muitas coisas assim, a gente teve que mudar. Muita gente, cara, chegava nos locais assim, a galera, estão virados nos estrelas. Não toco mais pra gente. Cara, não, tudo que a gente queria fora da semana era tocar, que não queria. Nosso lazer era não fazer nada. Era se reunir lá no Chico Lumã, ou ir caçar, ou passear, ou fazer que nem o Elisandro, a gente ir pro shopping, gastava ali. Foi uma coisa que a gente criou muito ruim pra nós também, que a gente criou uma coisa na cabeça assim, cara, a gente não pode repetir roupa. Eu tenho roupa até hoje ainda que etiqueta. Cara, a gente tem uma noia assim. A gente tem uma noia que a gente, a banda não pode repetir roupa. A gente toca muito aqui, não pode repetir roupa. Cara, a gente ia pra lá, um dinheiro. A gente ganhava muito dinheiro, mas a gente botou muito dinheiro fora. Eu gastei 2 mil, cheguei a gastar 2, 3 mil num dia. Alô, Lojas Renner. Tá na hora de patrocinar a gente, tá bom? Cara, a gente criou umas noias que não precisava. E automaticamente, quando virou um troço profissional, e as pessoas não entenderam que a gente tava em tudo que era churrasco, cara. As pessoas ameaçavam, convidavam, nós tava lá. Só que virou um ponto que, cara, a gente não queria fazer aquilo ali. Por quê? Porque virou o nosso trabalho. É a mesma coisa o Gui passar o dia todo gravando aqui. Passar o dia todo gravando, semana toda, meia semana toda. E na folga dele eu chamar ele, ô Gui, vem cá em casa, vai ter um churrasquinho aqui. Mas traz a tua... Eu ia dizer, é o convite, mas traz as aparelhagens aqui, que eu quero gravar um batidinho nas mesas aqui. Cara, é o trabalho do cara. E o pessoal acabou não entendendo que era o nosso trabalho. Era uma empresa, virou uma empresa. Em 2018 eu corri atrás de vocês, né? Eu lá na festa do Barro Vermelho, eu disse, eu quero os guri. E aí os guris... é tanto o valor. Vocês atiraram para trás, Gui? Não, é isso aí e não baixamos. Então tava... Cara, então tava um processo assim que a gente tava pesado e eu comecei a deixar de fazer muita coisa assim, de estar com a família, de estar em aniversário do pai, de mãe, aniversário do filho não porque a gente coisa, mas Natal, tocar fora de casa, não estar com a família. E aí, Ano Novo. Quando tu parou, o primeiro final de semana tu ficou em casa assim, que a ficha caiu? Cara, não custou cair. Custou cair? Casquinha, só tenho a agradecer o espaço, a gente poder estar contando um pouco da história aí, do tempo do toque do Tchê, contando um pouquinho, breve, história de cada um aí. Muito obrigado, desejo muito sucesso pro programa e é isso aí. Cara, me lembrei também assim, que a gente não pode deixar, já que a gente falou muito sobre o toque do Tchê, não posso deixar de agradecer aos familiares que tiveram sempre a paciência com a gente, de aguentar essa coisa de jovem, né, das ideias dos jovens, e a turma sempre que esteve do nosso lado. O Jamie, mandar um abraço pro Jamie que tá lá fora, tá longe, tá distante, resolveu encarar esse desafio que a gente brinca, mas é muito realmente desafiador tu sair para uma coisa totalmente diferente do que tu já viveu na vida.
Desejar sucesso para ele, pro Gian também, que é meu compadre, pro Jader também, que fez parte disso tudo junto com a gente, assim, e pros meninos que também que vieram depois, com o Pimentinha também, que tá tocando, com o Gleison Vargas, e o Gui também que tá tirando foto também, aí tá com um projeto bacana também, tá fazendo freelance também, tocando, tá estudando, o Guilherme Mor também, desejar sucesso a todo mundo que ajudou o Toque do Tchê nessa caminhada, nessa longa caminhada, que deu oportunidade, e sucesso para todo mundo. Gurizada, obrigado mais uma vez, agradecer também Guilherme Graven, Estúdio Lira Produções, e agradecer também quem ficou até o final desse vídeo para ver essa palhinha, esse show desses dois feras aí. Muito obrigado por todos aí então, tá? Até o próximo Mais Que Tal Podcast. Mas que tal? Valeu.